entre médicos e enfermeiros, se alguém tiver que ser substituído pela IA, vão ser os médicos. E me chamou muita atenção, porque também tô nessa posição que a gente sempre ouve, não, médicos não vão ser substituídos, médicos não... E ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu. Aí ele pegou e falou assim, médico junta um monte de dado de uma história de um paciente e faz um diagnóstico. O enfermeiro acolhe, o enfermeiro vai dar o suporte, ele vai dar a parte mais humana. Então, assim, eu acho que isso é um recado para a gente entender o quanto que a gente precisa se transformar como médico. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse vocês já vão conhecendo, venho tentando trazer as celebridades da saúde que, de alguma forma, modelam o caminho de todos vocês, modelaram o meu, vêm modelando o meu, mas vocês sabem que eu venho aqui sempre descer a lenha neles, porque a gente aprende com as derrotas, apesar de todos os nossos convidados aqui virem apresentar suas conquistas, suas inúmeras medalhas que, graças ao bom Deus, eles têm mesmo, tá? E hoje nós teremos mais uma super convidada, tá? Que eu queria deixar um ponto aqui, eu coloquei até um texto, em que a medicina é uma estrada reta, uma linha contínua, sem acostamento. Você entra jovem, cheio de sonhos, achando que vai mudar o mundo, e quando se dá conta, está enfiado até o pescoço na engrenagem. Aquele consultório branco, aquele hospital frio, aquele plantão eterno. Mas quem foi que disse que tem que ser assim? Porque, veja bem, tem gente que enxerga muito além do estetoscópio. Gente que não aceita o sempre foi assim como resposta. Gente que reinventa, que desafia, que reescreve as regras. E nossa convidada de hoje é exatamente esse tipo de gente. Doutora Patrícia Homem de Mello. Já esteve no fronte da assistência, já sentiu na pele o peso da rotina médica, mas decidiu olhar para o outro lado do balcão. Hoje, como superintendente de gestão de saúde populacional da Sul América, ela não apenas entende o sistema, ela molda o sistema que a gente está vivendo. Ela desenha estratégias, cria soluções, mexe as peças do tabuleiro para que o jogo funcione melhor para médicos e para os nossos pacientes. E aqui vai a pergunta que você, médico ou estudante de medicina, deveria estar fazendo agora. E se eu quiser mais? Se eu quiser sair da corrida dos ratos do consultório, das horas infindáveis de plantão, dos boletos que nunca esperam, se eu quiser inovar, liderar, tomar as rédeas, então faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho aqui e manda esse episódio para todos os colegas que ainda não perceberam que a gente pode ter uma vida diferente na medicina. E o Fala Doutores recebe uma mulher que não apenas fez essa transição, mas ensina hoje, de uma forma brilhante, outros médicos a fazerem essa transição também. Fala, doutora Patrícia, tudo bem? Poxa, Ricardo, que abertura maravilhosa, adorei. Muito obrigada pelo convite para participar aqui do Fala Doutores. Um prazer estar aqui com você, falar sobre esse tema que você fez uma abertura aí fantástica. Muito obrigada pela generosidade. A gente sempre tenta se superar aqui, né, Patrícia? Eu falo para todo mundo que tudo que a gente faz com constância, a gente melhora um pouquinho. Meu grande meta de sucesso hoje, meu propósito, é ser melhor do que eu era antes. De alguma forma, ter alguma proximidade com o meu Jesus, que é minha meta nunca alcançável. Então, isso é o que, de certa forma, me faz feliz. E eu brinco com as pessoas que... Eu tenho um episódio que eu fiz com o Guilherme da Conexa, que foi o episódio 26. E quando eu quero... quando eu, de alguma forma, estou com o meu ego um pouquinho inflado, eu olho esse episódio e falo, meu Deus do céu, como eu sou ruim. Porque estava horroroso o episódio, foi muito ruim, sabe? E aí, por outro lado, às vezes eu me animo que falo, poxa vida, aí eu vejo um de agora, falo, cara, a gente conseguiu crescer um pouquinho, entendeu? É isso mesmo, a gente vai evoluindo a cada dia. Sempre, sempre. Paty, vamos lá. Início de tudo, tua jornada. Como é que é a tua formação familiar em relação à presença, ausência ou presença dos teus pais, irmãos? Como é que conecta um pouquinho isso? São Paulo, capital?
São Pequena Paulo, essa sou turma? paulistana, filha de pai médico, ortopedista, que obviamente acabou me inspirando na carreira, não tem como, né? Eles Natural. sempre influenciam. Minha mãe é estilista de moda, sempre mexeu muito com artesanato, o que traz também em mim uma veia muito criativa, que eu sempre peguei isso muito forte da minha mãe. Tenho duas irmãs e um irmão, né? E Como é que é hoje a ordem dessa escada aí? eu sou caçula, sou Você é caçulinha. caçula, tá bom. É. Sou a única filha médica, né? E Pô, acho então você que é a queridinha do teu pai, poxa sou a vida. queridinha do papai. Não, brincadeira, todo mundo tem. Eu acho que tem esse glamour da medicina que nunca vai deixar de ter, mas até esses dias, recentemente, eu escrevi um post sobre como que eu escolhi a medicina, e eu lembro muito bem do meu pai, assim, diagnosticando todo mundo em casa. Cada um tinha uma doença em Ah, casa, era eu meu pai, li, não, eu li, eu li. isso, você leu? Eu falo assim, e ele conseguia diagnosticar com uma facilidade, e Sabia o ele nome de falava, todos os remédios, né? sabia o nome de todos os remédios, e a gente tinha uma caixa de remédio enorme, assim, a farmácia de casa, que ganhava um monte de amostra, então tinha um monte de amostra em casa, tal. E aí eu falei, gente, mas como é que ele consegue decorar todos esses medicamentos? Como que ele consegue acertar tudo que a gente tem de doença? Como é que ele consegue... Então, assim, para mim era muito mágico essa coisa do diagnóstico, como que você juntava todos os sinais e sintomas, né? E conseguir entender, e a gravidade, aquilo é grave, aquilo não é, meu pai é ortopedista, né, aquele perfil mais, né, tigrão ali, que ele conseguia separar o que era grave do que não era grave, assim, rapidamente, e até isso, até hoje, tem aquela coisa, poxa, você não acredita na minha dor, porque é muito durão, né, e em casa também, meu marido também fala um pouco disso, que às vezes eu não acredito na dor, que eu falo, eu sei separar muito bem o que é grave do que não é grave, e às vezes as pessoas querem carinho, né, e a gente é um pouquinho mais duro ali no diagnóstico. Mas foi assim que eu comecei a minha carreira. Então, meu pai me inspirou ali em buscar medicina. Sofri pra caramba para entrar na faculdade de medicina, como acredito que muitos colegas, né? Eu também. Então, estudei ali, terminei o colégio e fui fazer cursinho. E aí foram 3 anos de cursinho para Eu também conseguir. fiz 3 anos de cursinho, pai. Então, assim, essa parte já começa a dar aquele peso na nossa, Sim. né? Não, nossa, então vamos entrar, vamos lá, não desiste, não desiste. Eu lembro que teve um último ano de cursinho, eu fiz uma peregrinação pelo interior de São Paulo até Minas e fui fazer faculdade de tudo quanto é canto, que eu falei, não, agora eu vou passar, eu não aguento mais estudar. E aí, passei. Acabei passando Ah, mas na... tem uma diferença grande nesse ponto, né? Porque as provas eram individuais, né? Hoje essa Sim, questão da prova única, né? De você conseguir. Não, você fazia 15, 20 provas, era uma coisa, assim, era muito, muito cansativo. E aí acabei passando no terceiro ano e fui para a PUC, de Sorocaba. Então, o que foi para mim uma experiência maravilhosa, e eu lembro do meu pai me incentivando muito a ir morar em República, porque ele também, ele nasceu em Limeira e ele veio para São Paulo, que ele fez USP, mas ele morou na casa de estudante. Uhum. Então, quando eu fiz o caminho, ele veio para a capital e eu fui para o interior. E aí, quando eu fui para o interior, ele falou: vai, aproveita que vai ser a melhor fase da sua vida. Então, curta este momento. E foi o que eu fiz. Então, fiz a faculdade. E eu tinha muito na minha cabeça durante a faculdade que eu não ia escolher a minha especialidade para não ter uma coisa meio tendenciosa. Eu não vou pegar e valorizar mais um estágio do que o outro, que eu quero aprender mesmo e aí tentar descobrir o que de fato faz sentido para mim. Então foi assim que eu conduzi durante a fase de faculdade, aproveitei muito, tenho amigas queridas que tenho um relacionamento ótimo com elas até hoje. Então, assim, foi uma fase ali que terminei a faculdade há 20 anos, né? Então, fiz 20 anos de formada no ano passado, e aí, e agora, né? A gente termina, ainda que eu tenha feito 3 anos de cursinho, a gente ainda termina muito jovem, né? A faculdade, e eu falei, não sei que especialidade que eu vou fazer. Aí eu só tinha uma certeza, que eu não queria Mas queria cirurgia. voltar para São Paulo. Daí voltei para São Paulo, porque minha família estava aqui, meus pais estavam aqui. Falei, não, vou voltar, vou fazer uma residência, né? Porque é meio que o caminho natural, né? Você faz a faculdade, você faz a residência, você se especializa. Tá sempre esse mindset, como a gente é treinado, né? Na assistência. E aí eu voltei para São Paulo, para casa dos meus pais, e resolvi fazer residência, e aí eu só sabia que eu não queria fazer cirurgia. Então, já que eu não vou fazer cirurgia, vou fazer clínica. Uhum. Foi o que eu
acabei indo para o Hospital Ipiranga, fazer residência de clínica, e aí é o teste de resistência, né? Residência é um teste de resistência na nossa vida, né? Então, fiquei 2 anos fazendo clínica geral lá. Nossa, assim, eu até também comentei recentemente que eu falei, quase que eu desisti, que eu falei, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fui fazer medicina? Que vida é essa? Então, assim, de fato, todo esse caminho é tão sofrido que quando você chega, quando você conclui a graduação e a especialização, parece que você tem ali um grande prêmio na mão e que agora eu tenho que seguir a carreira de assistência, né? Então, terminei a clínica geral e continuava sem ter certeza de qual era a especialidade que eu ia fazer. E eu tinha uma percepção assim, eu não consigo me imaginar fazendo a mesma especialidade pro resto da minha vida. Eu tinha isso, então assim, eu gostava de um monte de especialidade, gostava de dermato, gostava de endócrino, eu gostava de pneumo, mas eu falava assim, mas puxa, o resto da vida eu vou ficar fazendo uma avaliação ou acompanhando um paciente diabético ou um paciente com uma doença pulmonar, que não vai, eu não vou aguentar ficar só nessa mesma especialidade. Aí um preceptor meu, quando eu terminei a residência, falou assim, olha, tem uma vaga de médico pronto atendimento na fábrica da Mercedes. Alguém tem interesse? Aquela conversa que cai no meio do grupo de residência. Todos os meus colegas já tinham a ideia que iam fazer especialidade. Eu não sabia para onde eu ia. Eles sabiam que iam fazer, que especialidade que eles iam fazer. Falei, eu quero, vou trabalhar e vou achar meu caminho trabalhando, né? Uma hora sem conta. Então, terminei a residência e fui para a fábrica da Mercedes. E aí... Perto de casa? Onde é que era a fábrica da Mercedes? São Bernardo do Campo. Tá, São me Bernardo ali do situa aí, São ABC. Bernardo do Campo em relação à tua casa dos teus pais. Quando Você ia e eu... voltava todo dia? Não. Nessa época eu já tinha me casado, né? Então eu casei Ah, seu 2 anos. digníssimo já aparece na história aí, pô. Oi? Não, pera aí, coloca o digníssimo na história, O poxa vida. digníssimo, logo que eu terminei a faculdade, no ano que eu terminei, eu me formei na festa, depois da festa de formatura, eu conheci meu marido numa festa que a gente foi, de uma amiga nossa, e aí a gente se encontrou, 2 anos depois a gente casou. Então a gente casou até que Ah, bem mas não, rápido. ele não é médico, não. Não é médico. Ah, a É. festa que vocês foram era uma festa aleatória, não era festa de formatura, Não, não. não era uma festa aleatória, mas a gente tinha uma amiga em comum. Entendi, entendi. E aí eu conheci ele, 2 anos depois a gente já estava casado. Então foi muito rápido ali. Quando a gente se encontrou, a gente se identificou e ali a gente já casou. E o meu marido, ele tem veia de... Ele é engenheiro de formação, mas ele tem toda a formação dele, a experiência prática dele em consultoria de gestão de empresas. Então, trabalhou muito tempo na MDG, na TOTS, Consulting, então algumas empresas muito focadas em consultoria. Então te E influenciou eu pra caramba também. influenciou, porque ele também me ajudou a aprender um pouco de gestão, a gente conversa muito hoje de vários temas de gestão, e antes a gente tinha mundos paralelos, assim, né? Porque Sim, ele ótimo. no mundo lá de consultoria de gestão e eu no mundo médico. Então, assim, era bem diferente. E aí, aos poucos, foi se aproximando bastante aí as nossas conversas, né? Profissionais. Então, eu acabei indo para Mercedes, e aí a gente se casou, eu fui morar ali na Vila Mariana, que é bem perto ali perto do ABC, é mais perto para chegar no ABC Paulista, ali onde fica São Bernardo do Campo. São Paulo, tudo é diferente em tempo. O que é perto? Quanto Ah, tempo você demorava de carro para chegar no eu acho trabalho? que dava uma meia hora, não Ah, então é era... perto mesmo. É perto. Mas aí eu mudei para São Caetano também, porque São Caetano, São Bernardo é tudo grudado, tudo conurbado ali. E aí eu saí da Vila Mariana, em São Paulo, e fui para São Caetano, porque ali São Caetano ficava muito perto, ali era 10, 15 minutos da Mercedes, da empresa que eu estava Ah, trabalhando. mas não tem filha no meio da história ainda, não. Não, ainda não. A mudança não foi por causa de filho. Não, foi porque eu queria ficar mais perto do trabalho. Para o Rubem, não tinha diferença, porque ele prestava serviço dentro das empresas, Ah. então ele viajava muito. Então, a hora ele estava no sul, passava a semana inteira fora, a hora ele estava. Então, assim, cada hora ele estava alocado numa empresa, então tinha um dinamismo muito grande ali. E
E a cidade de São Caetano, ela é bem valorizada, tem um IDH muito, muito alto, uma cidade desenvolvida, é uma cidade de dormitório, onde estão concentradas muitas montadoras, mas é uma cidade boa para morar. E eu falei assim, bom, vou ficar lá, vou para lá. O valor dos apartamentos era melhor, os apartamentos eram maiores, naquela região que eu estava era só apartamento muito pequenininho, não estava ainda na onda desses micro apartamentos que a gente tem hoje, né? Que são esses super bem decoradinhos, que super funcionais. Ainda era uma fase que os apartamentos eram pequenos e aí a gente falou assim, não, vamos procurar algo maior. A gente já estava começando a pensar em ter filho. Então fui para a Mercedes e aí na Mercedes fui fazer pronto atendimento mesmo. Então lá na época quando eu entrei, eram 15 mil funcionários, mais ou menos. Funcionava em 3 turnos, não parava a fábrica, né? E eu tinha ali, e eles têm até hoje tem, né? Todo um ambulatório grande, estruturado, na época tinha mais de 30 médicos, então toda uma medicina do trabalho própria, Caramba. ortopedistas, endócrino, cardio, oftalmo, otorrino, um monte de especialidades. Então, assim, não é um ambulatório só de pronto atendimento generalista, tinham vários especialistas ali, raio-x, fisioterapia. Então, eles montaram um centro médico ali dentro da empresa mesmo, porque era muita gente. E acabei indo para lá. Aí começa. Mas esse centro médico, você era funcionária da Mercedes ou era algum contrato com a operadora de saúde que... Eu era PJ. Eu tinha um contrato com a Mercedes, mas Ah, mas você era funcionária como PJ da Mercedes. da Mercedes. Da Mercedes. Entendi. E aí eu trabalhava ali um turno de, acho que era 4, eu conseguia mexer bastante tinha ainda uma autonomia com o meu horário ali, atendia, tinha pronto atendimento, então ficava disponível ali, e E você estava na residência ainda ou já tinha acabado? já tinha acabado a residência. Então Tá. eu trabalhava na Mercedes e dava alguns plantões para completar a renda. Tá, e a tua dúvida não foi tirada. Você não foi para outra residência fazer uma Não, por enquanto não. Por subespecialização. Tá. enquanto eu fiquei ali. Eu falei, não, deixa eu. Porque aí continuava na fase da descoberta. Até que comecei a perceber, eu comecei a me intrometer em alguns processos do próprio ambulatório. Então eu comecei a falar assim, não é possível, não tem uma triagem nesse ambulatório, todo mundo entra numa fila normal, aí é coisa muito básica, né? Aí eu pegava, tinha outra questão que eu falava assim, bom, eu sou generalista aqui, ok. Tem um monte de médico que é especialista. Será que eu posso protocolar e otimizar algumas questões ali do atendimento que eu possa adiantar para esse médico quando chegar lá, chegar mais pronto? Então, exemplo, como era uma montadora, né, tinha muitos problemas osteomusculares. E eu não sou especialista, não sou ortopedista. Então, eu queria que o ortopedista me ajudasse a sistematizar o exame físico, por exemplo, de uma epicondilite, que tinha muito. Aí eu pegava e falava assim, vamos definir aqui como que é o exame físico de uma epicondilite, e aí o que eu peço de exame complementar, se peço, se não peço, se só o exame físico é suficiente, o que eu já peço, já prescrevo, porque beleza, o PCV inflamatório, a gente sabe que vai ser mais ou menos esse caminho. Quanto tempo eu preciso afastar esse colaborador? Eu mando para você, não precisa? Então eu queria meio que, você tá com uma fila de mais de uma semana. Enquanto esse colaborador aqui não tiver resolvido o problema dele, ele vai ficar afastado. Então, eu preciso otimizar. E eu comecei a fazer isso com todas as especialidades. Então, eu fui fazer com oftalmo. Eu falei, chegava, sentava com o oftalmo e falava assim, chegou olho vermelho aqui. Eu sei que eu não vou ter o aparelho, mas tem alguma coisa que você quer que eu adiante nesse sentido? Então, assim, a gente começou a definir, e eu comecei por vontade própria, por iniciativa Fazer o própria, protocolo. fazer protocolo dentro do ambulatório. Aí tinha também o próprio prontuário do ambulatório, eletrônico. Aí eu comecei a falar, gente, vocês estão colocando a informação tudo em campo texto, tem o campo certo aqui, depois a gente não vai conseguir ver nada de informação. Então eu era aquela chata que comecei a causar na vida dos médicos, né? E aí alguns E essa colaboravam, dificuldade parece boa, mas é gigantesca, né? É difícil mudar isso pra gigantesca, caramba. gigantesca. Então, assim, era um prontuário, pô, isso já faz mais de 15 anos, era um prontuário não muito dos bons, que hoje evoluiu bastante,
Mas, poxa, tinha um campo certo para colocar cada coisa. Lógico. Né? Não precisava fazer máscara e colocar ali tudo num campo texto de evolução. Aí eu comecei a incomodar, né? E alguns colaboravam, outros falavam assim, Patrícia, cuida do seu quadrado aí e me deixa aqui na minha, que você não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui. Então, eu tive todos os tipos de percepções em relação a essa minha atuação ali. Até que, em determinado momento, o meu chefe virou e falou assim, Patrícia, tô querendo montar um serviço de prevenção e promoção à saúde aqui dentro da Mercedes. Queria que... Ah, não, já tinha, estava começando, incipiente. E aí, a médica que estava começando saiu e ele falou assim, eu queria que você coordenasse esse programa. Você topa? Eu falei, topo, claro, pode contar comigo. Aí, fui já... Aí comecei a me afastar um pouco do pronto atendimento e comecei a montar ali um programa. Daí que eu comecei a ficar até mais exigente com os médicos. Eu queria dados, né? Eu queria pegar... Eu preciso fazer entender a epidemiologia aqui da Mercedes, vocês entenderem aqui Mas quais são os mais isso você prevalentes. continuou com a mesma carga horária? Você continuou dando plantão fora ou você aumentou a carga horária? Eu continuei dando plantão fora. Eu tinha plantão na Mercedes também, porque como ela funcionava 24 horas, eu era dona, né? Quando a gente fica com a posse do plantão ali. E a carga horária aumentou um pouco, foi aumentando. Foi aumentando porque eu tinha que estender um pouquinho o meu atendimento. Então, eu fazia tanto um planejamento de prevenção e promoção e fazia também atendimento de algumas doenças crônicas que tinham um contexto muito mais de trabalhar atividade física, alimentação. Eu fazia par com uma nutricionista, eu tinha uma nutricionista como par, e também trabalhava toda a parte de dependência química da empresa. Então, esse era mais ou menos o... E aí, quando me deram esse papel, eu falei, poxa, eu vou ter que estudar, porque medicina preventiva não é algo que é muito aprofundado na faculdade. É uma disciplina que a grande maioria não está nem aí, descansa nessa fase desse estágio, é rápido, tem um mês. Então, assim, a verdade foi que eu também tive essa passagem meio de flash pela medicina preventiva. Eu falei, vou ter que estudar esse negócio de novo. E aí eu fui fazer um MBA em prevenção e promoção à saúde, junto com que era um MBA da Abrange, junto com a São Camilo. Legal. E aí foi meu primeiro. Aí começou a expandir minha mente. Aí fez assim. Aí eu falei, gente, tem muito mais coisa aqui interessante do que eu estava imaginando. E eu comecei a ter aulas desde gestão de projetos, gestão de crônicos, gestão de pessoas. Então, toda aquela grade de um MBA de gestão que a gente, como médico, não tem familiaridade nenhuma. E o dia que e o bichinho me picou ali. Eu falei, nossa, adorei esse negócio. Gostei mesmo de prevenção. Gostei mesmo. Até hoje, adoro trabalhar com medicina preventiva. Então, assim, dentro da E o medicina... muito legal, que você estava com a mão na massa, né? É muito bacana quando você consegue estudar. Cara, essa, Ricardo, é a melhor, acho que, condição, né? Você tá aprendendo e podendo aplicar aonde você tá. Então, acho que isso foi muito, muito vantajoso. E aí, em certo momento, eu fui fazendo meu MBA e cheguei à conclusão, falei, bom, aqui é uma fábrica de caminhão, né? Não tenho muito para onde evoluir dentro de uma fábrica de caminhão. Até fiz medicina do trabalho, até esqueci de contar aí, nesse meio tempo eu fiz medicina do trabalho, fiz medicina chinesa, porque eu ia para as coisas holísticas, né? Eu sempre ia para aquilo que era mais holístico e menos nichado na especialidade. E aí eu falei, não, vou ter que começar a procurar alguma coisa nova para eu fazer, porque focado em saúde, que eu quero crescer em saúde. E eu vou ter que ir para uma empresa de saúde. Durante esse período que eu fiquei na Mercedes, foram 7 anos. Caramba. E aí eu tive aí foram 2 filhas que nasceram nesse período lá então eu estava na Mercedes quando nasceu. Tuas 2 filhas nascem quando você estava trabalhando lá? Estava trabalhando na Mercedes. Então, e morando a 10 minutos também de lá? Aí tava bom. Pô, isso te ajudou pra caramba, né? Tava bom. E aí também no começo eu conseguia trabalhar só de manhã, então eu conseguia ter bastante flexibilidade ali com o meu horário, então foi bem bom. E eu era PJ, 3 meses depois eu já estava lá trabalhando e no ritmo acelerado, mas com uma certa autonomia de horário também, que isso foi muito positivo. Então hoje minhas filhas têm a mais nova, que é a Laura, tem 12, a mais velha, a Júlia,
que vai fazer 15 semana que vem, debutante. E aí já estão minhas filhas ali, já nascidas. Eu resolvi que eu precisava procurar uma empresa de saúde. Entrei no LinkedIn, e olha que faz tempo, hein, já isso. Tinha uma vaga no LinkedIn para programas de saúde, consultor de programas de saúde Sul-América. Eu falei, parece tem a ver com o que eu estou estudando aqui. Aí, apliquei, fiz uma entrevista e me chamaram. Aí, fui para a Sul-América. E isso tá até hoje. 11 anos. 11 anos. E aí eu costumo dizer que as pessoas, elas mudam de carreira, saem da assistência, para mim tem 4 principais motivos. Um é Quais aparecer são? uma oportunidade. Então, assim, de repente eu vi uma oportunidade e eu vou. Deu certo. Né? Então, assim, eu não tenho nem tanta certeza, não sei nem muito bem o que me espera lá, mas aparecer uma oportunidade eu vou. O outro que é o menos comum na minha percepção, mas que já tem alguns médicos com esse perfil, que é o médico que está na faculdade e na faculdade já sabe que não quer fazer assistência, que quer ser gestor. Tem poucos. Na minha turma, eu acho que tinha um, tá? Que eu me lembro. Hoje em dia, eu converso com muitos estudantes ou muitos recém-formados e são poucos. Mas tem também alguns deles que saem já com esse entendimento. Tem um médico que é um empreendedor, que é aquele cara que ele quer empreender na empresa dele, na própria clínica dele, mas ele quer criar, ele quer inovar. Então, assim, aquele perfil mais inquieto, que só assistência também mais quadradinha ali não é suficiente. E tem um outro grupo de médicos que eu acho que a gente tem visto bastante também, que é aquele médico que cansou da assistência e que está esgotado, né? Por N motivos. E aí são desde tô cansado ali daquela relação médico-paciente, que muitas vezes é desgastante, dependendo da especialidade. Ainda mais com toda essa questão ali da cobrança, né? Que antes era o Dr. Google, agora é o ChatGPT, agora é isso. Então, assim, eles começam a ficar... muitos começam a se incomodar. O volume de trabalho, múltiplas empresas, né? Então, cada vez ele está uma hora ele está tem que ter 3, 4 empregos para conseguir ter a renda que ele tem a expectativa. Então, assim, esses médicos se esgotaram e eles estão buscando ali uma outra alternativa. E tem muito médico que se esgota também, que eles me falam, pelo fato deles estarem muito isolados, da vida no consultório ser muito monótona e ser muito isolada, não ter com quem discutir, com quem criar. Então, eles acabam se sentindo, aos poucos, menos produtivos e menos criativos, né? Parece que aquilo lá você já virou o dia a dia, virou o beabá. Os pacientes não costumam mudar muito o perfil, né? Principalmente como da especialidade, você vai pegar um caso, né? E médico gosta de casos diferentes, né? Gosta de novidade. E aí começa a ficar muito mesmice. Então, esse médico que saiu da assistência, que cansou da assistência, também é muito comum. No meu caso, foi uma oportunidade. Então, eu percebi que eu tinha uma pegada ali de preventiva, que eu estava gostando dessa história de prevenção. Achei uma vaga, me candidatei, me aceitaram e eu fui. E nesse momento eu já larguei a assistência, que é uma coisa que também não é comum, né? Porque a maioria fica com um pé lá, um pé cá. Então, enquanto eu não entendi se eu gosto da assistência, eu vou ficar com um pé na assistência e um pé no corporativo, numa empresa de saúde. A hora que eu tiver mais segurança, porque tem muito disso, da gente... óbvio, é natural. Saber se gosta, ou saber se vai dar certo, né? E sempre tem aquela segurança que fala assim, né? Médico não fica desempregado, né? Então, se qualquer coisa, eu volto para assistência. Vai ter gente precisando que eu atenda. Eu posso voltar a dar plantão a qualquer momento. Eu posso voltar para o mercado de saúde. Então, sempre tem também esse lado. Então, eu acabei entrando de cabeça ali num modelo novo. E foi... Quando você entra na Sul América, você suspende a assistência? Na Mercedes você atendia... Porque eu saí da Mercedes, né? Então, nesse momento, eu pedi demissão ali da Mercedes. Falei, agora eu vou para a Sul América. E eu tinha já alguma relação com a Sul América na Mercedes,
mas não era uma relação, era uma relação A de... Sul-América era o plano da Tinha, Mercedes? era o plano da Mercedes. Mas eu tinha pouquíssimo contato, de vez em quando eles me colocavam Por numa isso até que eu reunião. estava te perguntando se não era os médicos eram da operadora. Eu pensei que a tua jornada tivesse sido dessa forma, não tivesse esse Não, LinkedIn no meio. não tinha, ninguém me... Foi pelo LinkedIn. As pessoas que eu tinha contato era mais a área de clientes, né? Então eles vinham, Entendi. traziam, mas não era a área de gestão de Eu saúde. achei, eu achei que a Sul-América tinha te roubado, pô. Não, Entendeu? não, Viu uma, eu uma, uma mesma profissional com potencial e, tipo, pô, vou trazer para dentro. não roubou, não, eu que achei eles. E aí eu acabei indo para a Sul América nesse momento, larguei a Mercedes e eu só estava com a Mercedes mesmo naquele momento, que eu estava bem dedicada a esse momento de prevenção, de me desenvolver nesse tema. E falei, bom, agora eu vou. Larguei, pendurei meu jaleco e fui, né? E aí eu falo que também foi um momento muito... Tá, pergunta, não, pergunta delicada aqui, mas de vez em quando eu faço meus inconvenientes. Grana era tranquilo? Olha, eu Em termos de na Mercedes, era o que você precisava? batia. Vocês, como casal, tal, fechava a conta sem Fechava bem problemas. a conta e também, assim, quando você vai para a empresa, no caso CLT, você começa a ter benefício, você tem que fazer a soma completa ali para entender se batia. Eu estava no modelo PJ antes, fui para o modelo CLT, e ali para mim, falei, bom, vamos arriscar, né? A gente está numa fase que o Rubem ali estava falando, Paty, vai, vamos testar, se não der, a gente Mas você, volta. mas você, mas você foi ganhar menos na Sul-América. Fui ganhar, não, era bem semelhante ali o valor. É Tá, porque entendi. porque a conta, né, do CLT é diferente do PJ, quando você coloca todos os benefícios, ele Não, porque estava eu, bem eu, pau a eu tô, pau. eu tô aqui um pouco roubando o teu post de ontem, que você fala que entra na empresa sem saber nada de gestão, entendeu? Então eu tô entendendo aqui que você foi também para aprender, para se desafiar, Mas pô. aí, Ricardo, é esse um ponto que eu tenho falado muito, assim, e isso é complexo hoje. As empresas de saúde, elas precisam de médicos. Uhum. E os médicos, eles têm ali um cargo que eles já entram num cargo de consultor. Não tem um médico não entra em cargo de analista. Tá. Assim, então, assim, eles já entram num cargo mais alto. Então, eles já entram com valor mais alto, que é bem normal. E aí, como você não tem muitos médicos formados em gestão, qualquer diferencial que você tenha já dá um passo muito grande. Então, quando eu fui contratada, apesar de eu não saber nada ali de gestão, para mim isso é tudo muito novo, eu tinha feito ali, eu estava fazendo prevenção, estava montando programas de prevenção dentro da Mercedes. Então, para a chefe que me contratou na época, ela falou, Tinha um poxa, diferencial competitivo, né? tem algum diferencial. Que médico que faz prevenção hoje? Quase nenhum. Então, tinha esse lado, mas não tinha nada da gestão. Não tinha. Ah, tinha o MBA, né? Tinha o MBA, mas que ele é teórico, né? Ele traz, sim, traz um peso, um teórico, mas a prática ali, o conhecimento dia a dia, era tudo muito novo, muito novo. E aí, E aí, apanhou? muito, muito, porque ao mesmo tempo que eu adorava, eu cheguei lá, falei, gente, esse lugar é muito legal. Que Aí não era incrível. 10 minutos de casa, né? Não, longe. Pois é, eu tinha ido morar em São Caetano por conta da Mercedes. E aí, a Sul América era no Morumbi. Pensa, longe pra caramba. Então eu demorava, assim, eu tinha, e ali não tinha transporte público para chegar lá. Então, porque depois mudou de E prédio. aí você foi perturbar o anjo do Rubens para mudar. Não, não fui, não fui. Ficamos lá. Dei conta. Mas era tenso, porque eu tinha que pegar, às vezes eu não chegava. Dia que chovia, caía aqueles dilúvios em São Paulo, teve um dia que eu saí ligando desesperada para qualquer mãe de amiga. Por favor, pega minhas filhas. Eu nunca tinha visto a mãe na vida pedindo para pegar, porque eu não chegava na escola para pegar minhas filhas. E aí, mas depois foi bom porque daí ele deu alguns anos, mudou de prédio e aí foi para frente do metrô. Aí eu comecei a usar a de metrô, que ficou melhor. Mas essa entrada na Sul América foi para mim um marco assim extremamente importante. Primeiro porque eu gostei muito de cara do ambiente. Para mim era um ambiente que eu falei assim, que legal. Acho que os médicos não têm ideia de como é legal trabalhar dentro de uma empresa de saúde. Que da operadora, quanta coisa nova, quanta gente interessante, quantas cabeças diferentes, porque a gente vive num quadrado, num mundo ali, né, de assistência muito limitado ali em termos de perfil. Aí eu falei, nossa,
Eu virava para as minhas amigas e falei, gente, vocês não têm noção como é legal aquele lugar que eu tô. Por que as pessoas não vão? Então, assim, eu tive muito essa sensação no início. Misturada com uma sensação de que eu não estou entendendo exatamente como é que funciona essa dinâmica. Eu não estou entendendo as siglas, não entendo o que vocês falam. Um monte de sigla nova, a gente já é das siglas como médico, mas aí você vai para a operadora, você tem ali uma sopa de letrinhas que eu não entendia nada. Aí eu não entendia como que as pessoas conseguiam trabalhar todas no mesmo ambiente. Porque aqueles salões grandes ali, né, com várias baias ali, as pessoas trabalhando, Tem e eu parede. trabalhava dentro de consultório. Eu não conseguia me concentrar. Eu falei, gente, como é que todo mundo fala aqui ao mesmo tempo? Vocês estão conseguindo trabalhar, fazer reunião? Um atendia o telefone, o outro dá. Era assim. Eu falei, gente, é impressionante. Eu não sei como é que eu vou conseguir sobreviver a esse modelo aqui. Então, era assim, ao mesmo tempo que era muito legal tudo, era muito desafiador. E aí, eu acho que o que eu percebo assim que foi bom na minha entrada lá. Eu tive um perfil muito de humildade. Apesar de eu ser médica, e acho que esse é um ponto muito importante, porque os médicos têm muitas vezes uma soberba que chega nos ambientes achando que é melhor do que os outros porque é médico. E quando você chega numa empresa nova, você não é melhor do que ninguém. Você tem um conteúdo técnico, você tem um background técnico. Mas quem está lá sabe muito mais do que você. E você precisa se colocar num lugar de aprendiz. E esse foi o lugar que eu me coloquei. Então, eu ia aprendendo, eu não sabia fazer cronograma, eu não sabia como é que eu montava um projeto, eu era responsável por desenvolver programas de saúde, eu estava dentro de um planejamento estratégico da companhia, eu estava numa área responsável pelo planejamento estratégico da companhia, então eu era consultora ali naquela área. E eu não sabia montar um projeto, eu não sabia, apesar de eu ter feito ali Lógico. o MBA, na prática eu não sabia. Então eu tive ali apoio de grandes amigas minhas até hoje que, como PMO, ali me ajudaram, me ensinaram, pegaram no meu colo, me deram a mão e falaram: você vai ter que fazer isso. Eu falo, mas como é que eu vou pegar e colocar no cronograma se eu dependo daquela área lá para resolver esse pedaço? Então você vai atrás da área, você vai resolver isso, a responsabilidade é sua, o projeto é seu. Ah, você tem que colocar meta. Não, como é que eu vou colocar meta? Eu não sei se eu vou atingir essa. Tem que colocar meta. Então, assim, eram coisas assim que eu falava, gente. Você acha que você deu sorte pelo grupo de pessoas que estavam ao seu redor? Ou você acha que acontece isso mesmo? Não, eu acho que são as duas coisas. Eu acho que eu tive sorte, sim. Tive pessoas que me ensinaram e que eu tenho uma excelente relação até hoje e me ajudaram muito na minha formação. Tive uma questão de muita humildade de aprendizado. Então, não importa, eu nunca me coloquei num lugar melhor do que ninguém ali. Então, esse ponto foi muito importante. E eu também comecei a estudar. Eu, sim, devorava curso. Eu ia fazer curso de tudo quanto é coisa que estava ali no meu alcance naquele momento. Porque era aquilo que fazia com que eu, mais uma vez, colocasse em prática o que eu estava vivendo. Então, E eu sou esses muito cursos eram bancados, estimulados pela Sul América ou era tudo você tirando do bolso? Não, não eram bancados. A Sul América, ela tinha algumas escolas de liderança, escola disso, tem alguns cursos que eram próprios ali da escola da Sul América de desenvolvimento, mas eu sempre tive uma percepção que eu sou responsável pela minha formação. Então, eu não saía pedindo, eu saía fazendo. Então, e aí eu comecei a fugir de cursos que eram cursos médicos, cursos que tinham público médico. Eu comecei a buscar cursos que tivessem um outro tipo de público, que era para eu conseguir expandir a minha mente e sair um pouco da assistência, sair um pouco do mundo médico. Então, eu Mas fui você fazer. era patinho feio no mundo médico? Você não se encontrava ou você se dava bem com o pessoal no mundo Não, médico? me dava bem, não tinha problema nenhum. Sempre me dei bem, mas eu não queria mais interagir com os médicos, porque eu acho que era um perfil muito específico. Eu queria ouvir outras soluções que eu pudesse aplicar no mundo médico. Mas eu queria sair do mundo médico. Então, o primeiro MBA que eu fiz não era exclusivo para médicos. Depois eu fui fazer o MBA de inovação. Esse MBA de inovação que eu fiz na FIAP, ele tinha possibilidade de fazer um geral, que era Uhum. Innovation, Change Markers, alguma coisa assim, e tinha um outro que era para Health Tech. Uhum. E aí
todos os médicos iam para o de health. Eu falei, eu não vou para o de health, eu não quero fazer um MBA com médicos, eu quero fazer um MBA com pessoas que sejam de outras áreas. Porque é isso que vai fazer eu começar a expandir minha mente. Então, eu também dou essa dica recorrente. Abra a mente. Vá fazer outros tipos de especialização. Assim, é legal fazer um MBA em saúde? Eu acho que isso traz currículo, ainda tem um currículo importante, pode ser interessante, vai te dar... A gente está muito cru, né? A gente sai muito cru da assistência, então precisa da base teórica ali, que É talvez... zona de conforto, Paty. Eu te falo, eu fiz saúde e eu acho que me dava segurança, sabe? O MBA que você fez é aquele Sim, negócio, tipo, você se joga nos leões, né? O que é exatamente. ótimo. Você aprende e faz um network gigantesco, né? Exatamente. E eu acho que vale. Eu acho que esse modelo teórico, ele é extremamente importante, porque para a gente que está perdido ali, que ainda está começando a entender o que é Uhum. essa história de gestão, você precisa aterrissar de alguma forma. Então, eu acho que vale a pena, mas tem uma parte prática que ainda a vida como ela é, o traquejo. Então, assim, quais são os soft skills que a gente precisa desenvolver? Como que a gente desenvolve eles? Quais são porque eu falo, ferramenta de gestão, você não precisa ser expert, você não precisa saber aplicar Scrum, Waterfall, todas Uhum. aquelas ferramentas, PMBOK, não precisa. Você pode ter alguém que faça isso para você, que te ajude dentro do seu time, que seja mais especialista que você. Mas você tem que ter conhecimento. Você tem que saber, quando te trazem um problema, você tem que saber que ferramentas que você pode lançar a mão. Porque no dia a dia você vai misturar todos os conceitos que você sabe. E aí é isso que é o legal. E eu fiz isso, cada dia eu testava uma. Eu tinha livros de metodologia e eu ia lá nos meus livros e começava a procurar que metodologia que eu vou. Esse daqui acho que eu vou testar essa metodologia. Não dava certo, eu trocava. Mas era tudo experimentação. E hoje eu faço isso de uma forma natural. Eu não preciso mais olhar quais são as metodologias. É muito natural desenvolver ali, entender os porquês, porque daí você faz aquelas outras ferramentas. Então, eu acho que você vai se desenvolvendo, mas o legal é você estudar e aplicar. Estudar e aplicar. Essa E, seria o e, e, e desejável. tem uma cartilha, Patrícia, em relação às principais soft skills do Magic Key para gestão? Olha, eu costumo dizer assim, que é uma das principais, na minha opinião, que eu ando falando muito, é a questão de humildade e colaboração. Chegar lá com, não entre com topete, porque isso você afasta as pessoas de maneira imediata. Agora, e eu tenho muitos médicos no meu time, muito humildes, e que estão ali, e que todos se sentem bem, porque dependendo do médico, assim, eu tenho até medo de colocar ele na reunião, eu tenho medo de conversar com ele porque ele é muito bravo, porque eu não gosto do jeito que ele pergunta, então assim, ele é muito arrogante. Então, quando eu começo a ouvir essas coisas, aí eu falo, ixi, aí começa a ter medo de colocar a pessoa, porque a pessoa vai se posicionar mal na reunião. Postura é uma coisa que só aprende como? Você tem que primeiro observar, você tem que entender o ambiente, você tem que entender quem é quem ali, para você não pegar e dar uma cortada em alguém que você não sabe nem por que você está falando aquilo, que a pessoa, qual é o histórico daquela pessoa dentro da empresa. Então, assim, toda essa parte tem que ter muita, fica na sua e vai aprendendo. E a parte de colaboração. Acho que colaboração é fundamental e também é um skill que a gente acha que tem, mas a gente não tem, Uhum. porque na assistência, nós somos normalmente o chefe da equipe, né? O dono, ou quem desdobra ali, ó, enfermeira, não sei o quê, não sei o quê, você vai dando as atividades que todo mundo vai fazer. Você comanda o time, muitas vezes. E aí, isso eu acho que, às vezes, as pessoas não entendem que dentro do ambiente corporativo, não, cada um tem um skill, cada um tem um conhecimento, e é a soma disso que vai ser o legal. É você trazer o seu conhecimento técnico, somar com o conhecimento não técnico, somar com o conhecimento de experiência, de tecnologia, de tudo aquilo que vai misturar e vai sair uma solução interessante. Então, esse senso de colaboração e não de autoridade é fundamental, fundamental. Para mim, na minha carreira, quando eu estava na assistência, eu tinha muito disso. Eu via ali, quando eu entrei na residência, eu tinha o entendimento de quem estava ali,
no Hospital Ipiranga, que era o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, eles sabiam muito mais do que eu na prática. Então, eu colava neles e eu pedia ajuda para eles. E eu fui fazendo eu sempre fui muito parceira de equipe de enfermagem. Porque eu pedi ajuda. De fato, eu falei, o que você acha aí que é isso? Então, assim, no começo da carreira, você tá tão inseguro, né? É natural. Então, eu acho que eu usei essa parte muito da medicina, de aprender porque a gente também não consegue trabalhar no ambiente de assistência se todo mundo não trabalhar junto, em time. Sim. Então, acho que essa parte de colaboração, mas um nível um pouco diferente do que a gente trabalha na medicina, eu acho que é fundamental. Essa parte do pensamento crítico. Então, precisa ter crítica, precisa ser inconformado, né? Precisa buscar novas soluções. O óbvio, todo mundo já pensou, né? Então, vamos começar a criatividade. Criatividade, para mim, é algo fundamental. Desenvolver criatividade é algo que eu acho que traz sabe, essas pessoas que não tem medo de pôr a coisa lá na mesa. Óbvio, você tem que saber a hora com quem você tá lá, mas assim, vai, pensa fora, depois a gente aterriza, tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso, para mim, é muito do que eu valorizo muito nos médicos quando eles chegam e me esforço para desenvolvê-los quando estão no meu time, né? Sabe uma coisa que eu venho percebendo aqui, tô te falando, né? Essa minha busca aí de encontrar características de sucesso, e aí até puxando sardinha aqui para o meu lado, mas que é a questão de comunicação. E aí, quando você falou do óbvio todo mundo já fez, eu sempre penso numa frase, né? Que eu falo muito na clínica, que é o óbvio precisa ser dito, né? E dentro dessa estrutura de comunicação hoje, como a gente está nessa história de mídias sociais e digital, os profissionais que conseguem, né, utilizar esse poder, eles têm avançado muito, né? Sim, eu concordo. Eu concordo com você quando você falou óbvio que precisa ser dito. Eu também acho que precisa ser dito. Mas precisa também, na hora que você coloca o óbvio, você precisa entender se aquele óbvio já não foi testado. Porque Com muitas certeza. vezes a gente traz ali ideias incríveis e fala assim, não, porque tem que ser isso, tem que ser. Escuta o que já foi feito antes. Vocês já testaram tal coisa? Ah, já não deu certo. Ah, mas por que não deu certo? Pergunta. Não receba, seja Sim. curioso, crítico. É assim que a gente vai aprendendo. É assim, você tem que sentar ali do lado e perguntar e respeitar o que foi feito até então. Cada empresa tem uma história e cada empresa passou por determinadas lideranças, determinado momento da economia, e tem razões de ter evoluído em determinados temas ou não. E a gente tem que ter muito esse respeito do que foi até lá, para que a gente consiga ir conquistando. Eu tenho um perfil muito relacional, de que eu busco sempre essa maneira de explicar que tenha respeito por todos do time. Todos são importantes. Tenha respeito por tudo que foi construído. Faça pontes com as outras áreas, né? Porque a gente não trabalha sozinho. Não adianta, ninguém entrega nada sozinho. Então, isso é um reforço também que eu desenvolvo muito com o meu time. Muito. Cuidado E nesse. hoje, Pati, me diz um negócio. Como é que o pessoal que migra para a gestão, eu acho que tem muito uma argumentação no sentido de eu posso fazer e auxiliar muito mais gente do que no atendimento unitário um a um. E hoje, como é que é para você liderar esses projetos que impactam aí milhares de pessoas? Para mim é assim, é o que eu mais gosto de fazer. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que quando você trabalha o indivíduo, também tem todo o seu valor. Ainda bem que tem gente que gosta muito de trabalhar o indivíduo, porque a gente precisa desse monte de método, Essa tua fala é a melhor do né? mundo, é verdade. Porque senão Você a fala, pessoa já entra o hater falando, não, só tem um não, jeito, não. não, imagina, de forma alguma. Que bom que tem quem gosta de tratar o indivíduo e que bom que tem quem gosta de tratar a saúde populacional. Então, assim, eu me encontrei muito quando eu olho saúde populacional. Eu acho incrível esse olhar de você identificar um problema grande do mercado. O mercado de saúde é muito complexo. Então, assim, você precisa entender as relações. E isso eu acho que é algo que eu tenho reforçado muito.
entendam as relações do mercado. O médico não está isolado nesse mundo. Não é você e o paciente, é você, o paciente, a indústria, a seguradora, o SUS, que se você começar a pesar a mão na sua caneta ali, a empresa não vai mais conseguir pagar aquele plano de saúde, o beneficiário vai para o SUS está sobre... Então, assim, é tudo interligado, a gente precisa entender todas essas relações. Então, o mais incrível de quando você trabalha em saúde populacional é que você começa a olhar o todo, você começa a ter uma visão muito mais ampla do que é saúde e do impacto que o médico tem no sistema de saúde. E isso é fantástico. E aí você aprende uma habilidade que é fundamental, né, que a gente não tem como deixar de falar, que é a capacidade de fazer análise de dados. Então, você tem que conseguir olhar aquele número, entender o que está acontecendo e falar assim, bom, o que aconteceu aqui nesse mercado que o negócio disparou aqui? Então, não era isso que aconteceu. De repente, eu vejo uma mudança de padrão. O que aconteceu? O que eu posso fazer? E começar aquela investigação, tanto do entendimento, o que está acontecendo ali, e quem que está envolvido em tudo isso? Ah, é o paciente. Então, sempre vou ter, minimamente, um paciente envolvido, que eu preciso entender o lado do paciente, eu preciso entender o lado do médico, eu preciso entender o lado da operadora de saúde, eu preciso entender o lado do cliente que está pagando a operadora, né, que a maioria dos planos de saúde são empresariais. Então, assim, toda essa relação, quando você olha todos esses stakeholders, todo esse sistema, você vai entendendo como é mágico e como é complexo ao mesmo tempo. Então, é extremamente desafiador E qual é o grande desafio de conectar esses diferentes players? Nossa, difícil essa pergunta, hein? Eu vejo hoje assim, eu estou há 11 anos imersa nesse. Conectando esses grandes players. E qual que é o desafio, né? Na minha percepção, Ricardo, é um cabo de guerra ainda. Infelizmente, saúde ainda é um cabo de guerra, né? A gente tem dificuldades de alinhamento entre stakeholders, a gente tem dificuldades ali em relação aos órgãos regulamentadores que também não entram num acordo ali com os interesses de todos, né? Então assim, é um Você tem cabo. mais facilidade ou mais dificuldade de sentar na mesa? O que você acha? Eu olhando para trás e vendo Patrícia de Não, hoje. não, muito mais facilidade. Hoje eu converso de temas de saúde com uma tranquilidade e adoro falar sobre temas de saúde, de mercado complexo. Eu acho que assim é interessante quando a gente consegue conversas profundas sobre saúde, né? Uhum. Eu até estava fazendo críticas, eu falei assim, gente, eu não tenho muita coisa que eu não frequento mais porque é muito rasa a discussão. O raso é legal, para mim também foi legal. Eu também fui em muitos eventos que trazia aquele mundo macro, aquele mundo que eu estava tentando entender e que para mim foi encantador. Hoje eu gosto de sentar e discutir problemas complexos. E a saúde está vivendo um momento extremamente complexo. Uhum. E que não mudou o problema, mas os problemas se agravaram. Então, está cada vez mais desafiador, cada vez mais difícil, cada vez as empresas tentando se proteger de alguma forma, o médico tentando se proteger de um lado, as operadoras tentando se proteger de outro, os hospitais de outro, a indústria. Então, assim, é um mercado. Toda o avanço da tecnologia, né? Então, a incorporação de novas drogas, de novas tecnologias, vem aí, é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo em saúde. Então, o mercado está borbulhando, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acho que vai ter muita coisa que vai mudar nos próximos anos. Muita coisa eu imagino que vai mudar. Então, acredito que tem muita oportunidade para médicos que queiram fazer transição para carreiras dentro de empresas de saúde. Vai ter muita coisa ainda pela frente. E como é que é Muita. a tua visão em relação à influência que a tecnologia está trazendo dentro dessa salada de frutas toda aí que você está Eu, pintando aí para gente, que ó, é um cenário bem desafiador, e eu gosto dessa tua fala, que eu acho que todo desafio aparece um monte de oportunidade, a gente pode aí ficar de cabeça baixa reclamando que tudo está horrível, mas tem um monte de gente vendendo lenço, né? sempre tem. Não, e tá na hora de acho que eu comentei ali que faz 10 anos que eu estou nesse mercado e eu escuto que o mercado não é sustentável. 10 anos, eu escuto a mesma coisa, só que esse último ano eu começo a ver coisas começando a se mexer para começar a transformar.
porque de fato agora chegou no momento que não vai ser sustentável. E eu acho que a tecnologia não tem o que falar, vai revolucionar. E que bom que vai revolucionar. Só que está numa velocidade que talvez nem todo mundo esteja preparado para essa revolução, né? Eu estou fazendo atualmente uma pós-graduação em neurociência e eu ouvi um professor falando o que me chamou muita atenção, o professor Harari, do Yuval Harari. Ele fala uma hora que entre médicos e enfermeiros, se alguém tiver que ser substituído pela IA, vão ser os médicos. E me chamou muita atenção, porque também tô colocando essa posição que a gente sempre ouve, não, médicos não vão ser substituídos, médicos não... E ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu. Aí ele pegou e falou assim, médico junta um monte de dado de uma história de um paciente e faz um diagnóstico. O enfermeiro acolhe, o enfermeiro vai dar o suporte, ele vai dar a parte mais humana. Então, assim, eu acho que isso é um recado para a gente entender o quanto que a gente precisa se transformar como médico. A gente precisa ter várias habilidades. Saber só o técnico não é mais suficiente hoje em dia. Seja para estar dentro do ambiente assistencial, seja para estar dentro de um ambiente corporativo. O assistencial é obrigação, o técnico é obrigação. Tudo que vier além do técnico vão ser os diferenciais que a gente vai ter no mercado. Então, assim, quando você pensa na experiência de um cliente no seu consultório, você tem que pensar em toda a experiência do cliente. Não é só na experiência dentro do seu consultório. Estou falando uma coisa, um pequenininho. Então, Sim, assim, sim, com eu certeza. acho que esse é a minha percepção hoje. Independente de onde você esteja, onde você queira ficar, na assistência ou em empresas de saúde, empreendedorismo em saúde, empresas maiores, corporativas, busque diferenciais, porque não é só o técnico mais que vai fazer o médico se Essa fazer. história da tecnologia, para mim, Patrícia, é muito o pensamento do híbrido, né? Naquele sentido de médicos preparados serão valorizados e vão utilizar e crescer muito, e os Sim, despreparados vão ser atropelados, sabe? vão ser esmagados. Não tem, Sinceramente, não tem. E tem muita coisa positiva. sim, Muita coisa sim, sim. positiva. Não tem como contestar a potência da inteligência artificial de tudo que está sendo construído. Não tem. Então, assim, vamos nos unir. E vamos criar, vamos aproveitar o que traz de bom toda essa inteligência, toda essa tecnologia, e vamos criar outros diferenciais, vamos ampliar o nosso horizonte como profissionais de saúde. Acho que é muito isso. Eu sou completamente apaixonado por VBHC, né, Patrícia? Eu adoro o tema, eu acho que faz todo sentido. Eu sempre tentei trabalhar de uma forma com mais valor, de uma forma mais humana, entregando um resultado diferente para os pacientes. Então é até meio egoísta, porque eu acredito numa entrega diferenciada, né? E o modelo fala muito disso, né? De você, de alguma forma, conseguir ter esses dados que você estava colocando antes de uma forma tão importante, que a grande maioria de nós não os tem, né? Sim. E outra coisa, tô aí alguns dias com umas postagens no LinkedIn com o Diógenes da Nestec, e o Diógenes é muito crítico nisso, né? No sentido de tudo bem, vocês do valor têm dados, mas muitas vezes vocês não analisam o dado, que é outro ponto também muito relevante, né? Muita gente hoje está fazendo massa crítica e ficando gordo, né? Exatamente. Se você não sabe fazer uma análise de dados, assim, e a análise de dados bem feita, ela é complexa. E Sim. ela E depende de trabalhosa, né? trabalho e depende de muitas cabeças. Hoje, quando a gente faz análise de dados ali no nosso time, a gente trabalha ali economista, junto com 3 médicos, junto com estatístico. Então, é muita gente junto e cada um tem um insight. Então, é complexo analisar dado. E você vai desenvolvendo essa capacidade. E a hora que você vai conseguindo entender o que o dado te apresenta ali, é uma descoberta muito prazerosa quando você fala assim, meu Deus, olha o que a gente acabou de descobrir aqui. Então, sabe quando você vai entendendo os dados e os dados vão conversando, né? Porque ele está explicando alguma coisa que está acontecendo no ambiente que você está estudando. E só que você precisa saber interpretar.
Não adianta ser dado de vaidade que fica ali guardadinho. Você tem que conseguir transformar aquilo em ação, transformar aquilo, né? Quando a gente está falando em VBHC, a gente tem que trabalhar muito desfecho. O maior desafio nosso é conseguir entender informações de desfecho. Como é que eu transformo? Como é que nós, do exemplo aqui onde eu estou, que sou uma operadora, trabalho dados transacionais em dados de desfecho. Então, assim, é encantador. Então, só que isso depende de você estudar, explorar. Eu vou confessar aqui para você, eu tinha uma aversão a dados, tá? Não é mentira, tá? Eu tinha, não sei, acho que tem vários médicos que terceirizam ali toda a parte de contabilidade, não querem nem entrar, minha secretária não sei nem quanto, não sei nada, não sei nada. Eu era justamente esse perfil, que, não quero saber essa coisa de dados. Chegou um momento na minha carreira que foi divisor de águas. Eu tive uma funcionária que ela sabia falar a mesma língua que eu. Eu ensinava negócio para ela e ela ensinava dados para mim. E a gente fez uma troca que foi o momento, o divisor de águas, onde eu consegui me transformar e parar de ter uma resistência com os dados. Porque eu falava assim, eu não consigo entender. Gente, é muito difícil para mim. Eu tive uma virada de chave. A hora que eu virei essa chave, a minha evolução dentro da carreira também foi muito rápida junto. Porque eu consegui interpretar o dado, eu consegui entender o que eu estava falando, eu consegui entender o que eu fazia com aquilo. Então, não tem como a gente não resistir a isso. Você quer ser um gestor em saúde, vai ter que aprender a explorar dados, olhar para dados, entender os insights, fazer a análise. Isso não significa que você tem que fazer isso sozinho. Esse que é o ponto. Você tem que fazer isso com times, você tem que fazer em grupos, você tem que fazer exercícios sobre isso. E a gente vai aprendendo, é na prática, é mão na massa. E em relação a esses modelos de remuneração, Patrícia, hoje a gente fala muito, né, que a gente vive o equilíbrio de Nash, né? Então, que qualquer grande movimento, né, no tabuleiro pode levar à morte de quem executar esse movimento. Então, fica todo mundo fazendo meio que mais do mesmo, né? Para não sair do lugar, para não se arriscar, né? Todo mundo está com medo de morrer, as margens estão baixas e a situação está, de certa forma, complexa. Você vê hoje algum direcionamento ou alguma possibilidade de alguém fazer algum movimento mais significante dentro do mercado? Olha, a minha percepção em relação a modelos de remuneração é que não existe bala de prata. Apesar de ter modelos idealizados e que podem ser ali o que a gente prefere, o que a gente acha que faz mais sentido, na vida como ela não existe um modelo perfeito. Concordo. Então, e transformar a saúde, fazendo novos modelos de remuneração, é muito desafiador. Eu trabalho com isso há anos, né? Desde que eu entrei, faz mais de 10 anos que eu trabalho experimentando novos modelos de remuneração, e eles são muito complexos de serem implantados, muito complexos de fazer gestão, e cada especialidade, ela tem um perfil. E às vezes não é só a especialidade, às vezes é a patologia, é a doença que precisa ser tratada, ou num bundle, ou num capitation. Então, assim, é muito. Não existe uma bala de prata. Então, assim, eu não vejo um movimento único que vai fazer uma virada nesse sentido. Eu acho que a gente vai conseguir aos poucos ir implantando novos modelos. Eu gosto muito de modelos baseados em valor, eu gosto muito de modelos baseados em performance. Eu acho que o Capitation, ele tem o seu lugar, mas ele depende muito de maturidade e confiança entre os players. Então, assim, essa é a minha percepção, e eu reforço muito isso. Eu não tenho mais uma preocupação de transformar tudo no modelo. Vamos usar o que a gente tem de arsenal de modelos de remuneração para trabalhar todas essas possibilidades. E este também é um ponto, Ricardo, que muitos médicos desconhecem todos os modelos de remuneração. Não tem noção do que, quando a gente vai falar aqui, VBHC, Fee-for-Service, pagamento de performance, capitation, bundle, é um monte de letrinhas ali que as pessoas estão ainda sem conhecimento. É super importante. Seja porque você vai implantar um modelo de remuneração numa empresa, porque você vai fazer parte, como eu trabalho ali, mudando alguns modelos de remuneração e interagindo com médicos para isso, seja porque você vai ser pago nessa formato. Você tem que saber o formato que você está sendo pago, se aquele formato faz sentido para você. Então, eu acho que
De qualquer forma, não vejo, não tenho uma percepção de um modelo único de uma bala de prata. Acho que vai continuar se transformando dessa forma. Pensando na questão da transição de carreira, o que que faz um médico procurar hoje um novo caminho profissional? Você acha que tem um principal motivo? Eu acho que tem alguns motivos, né? O que eu tenho ouvido muito é cansaço. As pessoas estão cansadas da cobrança, cansadas da jornada do médico. O médico tem ali uma percepção sempre de que está sendo desvalorizado. O que eu acho que às vezes eu concordo, às vezes eu acho que é um exagero da classe, tá? Uhum. Às vezes não da classe, né? Do médico, né? Do médico, E reforçado, às vezes, por todos, não, nós somos muito desvalorizados, aquele Sim, discurso sim, que não sim. sai, sabe? Então, assim, eu acho que tem ali principalmente um cansaço e essa monotonia associada, a falta de desafio. O médico perdeu ali com toda essa. Eu também li uma coisa interessante que eu estou tentando lembrar de onde foi, mas era algo que falava assim que antes as pessoas, a gente vive, como não era tão fácil, não tinha tanta tecnologia para tratar paciente, seja medicamentosa, seja cirurgia, os casos eram mais desafiadores. E hoje, tudo se cronificou muito mais. E os casos ficaram quase que muito mais. Não é fácil de atender, mas é um pouco mais previsível ali para o médico. Então, aquele desafio que quando você tem de uma doença nova, de um caso difícil, ele foi sendo cada vez mais raro de aparecer. E isso deixou o médico com poucos desafios no dia a dia. E me chama muito. Ah, lembrei, foi num podcast Fixing Healthcare, falando sobre isso. E aí eu falei, gente, eu não tinha pensado nesse outro lado que também, desse desânimo que o médico tá, da monotonia. Eles estão querendo, muitas vezes, nossa, eu quero um projeto diferente, eu quero fazer uma coisa diferente. Então vem muito essa coisa do diferente. Acho que tem muito médico querendo transitar, muito médico querendo explorar outros ares, cansado da assistência. Então, acho que esse, na minha opinião, é um dos principais objetivos. E tem muita gente querendo empreender, né? Muita gente querendo empreender. Então, Ah, acho não, que e eu acho muito importante aqui o outro lado também, né? Eu acho que começaram muitos colegas buscando empreender e buscando até a gestão e muitas vezes vendo só as glórias, né? Hoje tem muitos aí, graças ao bom Deus, tem muitos colegas aí com grande renome e com grande ganho financeiro, né? Que empreenderam com muito sucesso. Mas essa não é a realidade, né? Então, não, não, não- empreender é um desafio absurdo, né? E aí, muitas vezes, quando você tem assistência na manga, né? Você tenta empreender, daí você fala assim, deixa eu voltar para cá, que não é tão não, fácil não, assim. e o quanto você está preparado. Aí eu acho que é a história de autoconhecimento e propósito, né? Isso é Também. muito importante, porque empreender para ficar rico é uma imbecilidade, né? Essa é a É uma grande realidade, ilusão, porque é né? uma ilusão completa, né? Porque a chance é muito baixa, né? Mas se tiver propósito por trás, é muito legal, né? Porque é muito gratificante. E muitas Sim. vezes o retorno vem em E decorrência do que você está eu, buscando. eu acho assim que tem essa coisa que se mistura ali, né? Então eu fico às vezes preocupada quando eu vejo médicos que cansam da assistência e acham que o corporativo é uma saída tranquila. Então, tá longe de ser. Então, eu já fiz também alguns posts falando assim, ó, você vai sair daqui do mundo, você não vai ter o paciente ali te cobrando, mas você vai ter metas corporativas, você não vai ter a família, mas você tem um relacionamento entre várias pessoas de uma área, entre clientes, você vai ter outro tipo de cobrança. Então, assim, não tenha a ilusão de que um mundo é mais cor-de-rosa do que o outro. Não é. São mundos diferentes, com oportunidades diferentes, e pode ser que você se encaixe, pode ser que não. Mas tem que ter uma consciência que é o que eu reforço muito,
é que entrar no mundo corporativo, quando a gente só tem uma experiência técnica, é o começo de uma jornada. Começo de jornada exige aprendizado, tem que estar disposto, tem que estar a fim de começar a aprender de novo, de se colocar, de ir lá, de tentar entender, de fazer mais curso, de se especializar. Então, assim, é um começo de uma jornada. Não tem como escapar. Agora, grande curiosidade: o que a doutora Patrícia faz no dia a dia para manter seu alto nível de produtividade, sua saúde mental aí hoje tão conversada nos meios dessa forma, gente gravando aí 10 para as 9 da noite, com um sorriso no rosto. O que você faz, Patrícia? Bom, eu faço muita atividade física, então é uma coisa que eu já incorporei no meu. Consegui, depois de muitos anos, incorporar isso no meu dia a dia. E eu falo, não, ó, é todo dia. Todo dia você tem que pegar e falar que você levanta, não importa a razão, faça. Não espere bater a boa vontade na porta de fazer atividade física, que ela não vai bater. Você tem que aprender a se regrar. E cada vez mais eu tenho para mim que o sedentarismo não é atividade física que faz bem, é o sedentarismo que faz mal. Uhum. Então, precisa ter massa muscular para a gente ser longevo, para a gente ter uma longevidade ali, com uma qualidade de vida. Então, eu faço atividade física, se não é musculação, eu faço caminhada, então é algo que eu consegui me regrar. Eu faço terapia já faz muitos anos, então acho que é algo que, para mim, fez uma diferença enorme. E eu costumo dizer que eu entendi a terapia no momento que eu não fui procurar a terapia quando eu estava com problema. Eu fui procurar a terapia quando eu estava bem. Porque daí eu falei, não, agora eu preciso entender como é que é esse lance meu na terapia. Que só quando eu estou na fase aguda, talvez não seja a melhor fase. Então, hoje faço terapia e, né, o restante é a família, né? Que acho que é aquilo que nos dá a força de eu chegar todo final de semana ali, estar com a minha família, de estar junto, curtir ali. Gosto muito de ficar em casa. Sou caseira já, agora já fui muito, já passei muito, já fui muito jovem de passear. Agora eu sou mais caseira, gosto de ficar ali com as minhas filhas, fazer um churrasco com meu marido, bater um papo e ficar mais assim, junto mesmo com quem a gente gosta, que são os amigos e a família. Acho que é um E pouco a disso. vida é busca de equilíbrio, ou o equilíbrio é uma balela, não existe, são momentos que a gente está de um lado, está de outro. Como é que você vê? Eu busco constantemente o equilíbrio, constantemente. Então, horas a gente não consegue, né? Horas a gente tem que entender que é uma fase Uhum. que está um pouco pendendo mais para um lado, mais para um outro. Mas eu acho que também, pelo fato de eu ter trabalhado muito prevenção, promoção à saúde, sempre fui muito dessa pegada. Até hoje desenvolvo muito esses programas na Sul América. Eu sempre olho muito esse equilíbrio. Então, quando eu vejo que eu estou perdendo o controle ali, né, exagerando na parte profissional, deixando a família um pouco. Não, volto, sempre, né? Você tem que ficar o tempo todo se monitorando, não tem jeito, porque é algo que é muito fácil você ser roubada, né? Mesmo, ou porque a empresa vai te exigir sempre mais, ou porque é algo que a gente faz que gosta e que está, às vezes, muito envolvido naquilo. É muito. Às vezes você está curtindo mesmo, mas você tem que dar uma pausa. E eu acho que outra coisa que é uma busca constante para mim, Ricardo, mas ainda um desafio, é toda essa questão da espiritualidade, principalmente no que tange ali meditação, toda essa parte para você dar uma silenciada na mente, né? Eu tenho, assim, para mim ainda é algo, como eu falei lá, a atividade física agora eu já estou bem. A espiritualidade é algo que eu ainda estou em aprendizado. Então, eu não desisto, às vezes eu vejo que ela perde muito espaço. Aí eu vou lá, resgato, falo, não, deixa eu sentar aqui 5 minutos, respirar fundo, fechar o olho, me centrar. Então, assim, é algo que recorrentemente eu tenho que buscar para não deixar isso ir para muito longe, sabe? Então, isso, às vezes, talvez seja o meu maior desafio hoje, quando eu penso em como ter mais equilíbrio. Pergunta fatídica e final aqui de Fala Doutores. O que é o sucesso para você? Nossa, para mim o sucesso é um pouco do que você colocou ali agora há pouco. É você encontrar seu propósito. Eu acho que quando você encontra o seu propósito, você sabe que você está fazendo
aquilo que você gosta, de maneira ética, é uma coisa que ela já é muito gratificante. Tem as questões financeiras são importantes, a gente tem que equilibrar, tem um monte de pratinhos para rodar, mas se aquilo que você faz, você acredita, você está fazendo com verdade, eu acho que é o caminho, sabe? Acho que ali faz toda a diferença. Então, apesar de, né, às vezes parecer piegas o propósito, eu acho que é onde a gente sempre tem que mirar. E eu descobri esse meu propósito, assim, só para compartilhar aqui com você, que foi muito interessante. Há cerca de 7 anos, 6, 7 anos, eu fiz uma missão da Startse, missão Health, eu fui para o Vale do Silício. E aí eu tava assim, para mim foi um momento muito de clique, assim, sabe? Que eu fiquei muito encantada com o que estava acontecendo no mundo e eu falei, meu Deus do céu, era quando estava começando aquela parte de ter muita startup, né? E eu tenho um vídeo que eu gravei e eu mostrei para meu marido esses dias, ele falou, não acredito que você gravou esse vídeo. Eu estava andando em São Francisco sozinha, e eu gravei um vídeo falando assim, eu não sei porquê, mas eu sinto que eu tenho aqui uma missão de ensinar médicos a chegar a ir por outros caminhos, além da assistência. E eu falo exatamente o que eu estou fazendo agora. Só que eu gravei esse vídeo porque, por algum motivo, aquilo me tocou naquela hora. E como era uma viagem sozinha, né? Eu fiz com outras pessoas ali, eram umas 10, 15 pessoas, mas eu ficava muito tempo sozinha. Eu voltava para o dormia sozinha no hotel e tal. Eu fiquei muito refletindo. E eu resgatei esse vídeo, sei lá, faz um mês, assim, que eu achei esse vídeo. Eu falei, e eu nem lembrava que eu tinha Eu não devia gravado ter isso. falado isso. Você sabe que você vai ter que me fornecer esse vídeo para eu botar na edição aqui do episódio, né? Eu vou resgatar ele de novo, que tá aqui tá no meu. Eu tenho que achar, porque já faz um tempo. Mas olha, para mim foi tão interessante quando eu resgatei isso. Eu falei, você tá vendo quando às vezes a gente acha o propósito? Ele tá ali rondando a gente e a gente sabe Com que a gente tá no certeza. caminho certo. Então acho que é isso. Onde é que o pessoal te acha, Patrícia? Bom, eu acho que atualmente onde eu estou mais presente é no LinkedIn. Então eu já é bem recente ali que eu comecei a me inspirar e colocar tudo isso que eu estou falando aqui em prática, mas estou assim adorando interagir. É muito gratificante e acho que é o melhor caminho para me encontrar é por lá mesmo. Logo eu vou abrir outras redes, mas por enquanto é no LinkedIn. Doutora Patrícia, foi uma imensa honra ter você aqui participando do Fala Doutores. Tua história é realmente uma inspiração aí para mim, para muitos médicos aí que de alguma forma estão tentando ampliar seus horizontes, né, e tentar enxergar a medicina de uma forma mais, acho que até estratégica, né, ou inovadora, como você vem colocando. E queria, então, de verdade, aí, te agradecer pelo teu tempo, pela oportunidade. Todos vocês aí que estão assistindo até o final com a gente, não deixem de se inscrever no canal, deixar like, ativar sininho e compartilhar esse conteúdo, porque 98% da audiência do Fala Doutores não é inscrita no canal, então a gente tem um poder aí gigantesco de crescimento ainda. Então, é de graça, não deixem de fazer isso. Obrigado, suas considerações finais, doutora Patrícia. Obrigado de verdade. Ricardo, queria agradecer imensamente aqui o espaço para bater esse papo aqui com você. Eu nem vi a hora passar. Explodiu um pouquinho o nosso tempo, perdão. Não tem problema. Quando a gente fala do que a gente gosta, a gente se diverte também, né? Então, assim, foi muito gostoso o nosso papo. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa poder compartilhar a minha história e espero inspirar outros médicos a se desenvolverem além da assistência. Muito Sem obrigada mais sombra uma de vez. dúvida. Acabou bem, poxa. Tá bom, pessoal. Até terça-feira. Fica com Deus.